E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você já acompanha o canal por algum tempo, você já deve ter reparado que esse vídeo aqui, ele tá sendo um pouco diferente dos outros vídeos, porque é um vídeo que eu vou falar sem roteiro. Geralmente, todos os vídeos que eu posto aqui sobre gatinho, são vídeos que eu roteirizo primeiro para poder falar, e esse vídeo aqui eu achei interessante ser direto e conversar com você sem roteiro, porque é um assunto, é um tema muito complexo e muito delicado ao mesmo tempo, que é sobre abandono de animais, abandono de pets. Esse é um problema muito comum aqui no nosso país, e se você gosta de bicho, se você acompanha aqui o canal e você gosta de gato, gosta de cachorro, pássaro, enfim, se você gosta de pets no geral, isso é uma coisa que talvez afete você também, assim como me afeta, assim como afeta as pessoas que gostam, as pessoas que eu conheço que gostam de pet. A gente fica com o coração dividido às vezes, né? Entre resgatar um bichinho, ajudar, e às vezes a responsabilidade que vem com relação a isso, junto disso, e de como aquilo ali às vezes afeta, por exemplo, o seu tempo, a sua energia, o seu recurso financeiro principalmente. Então, é um dilema para todo mundo que é gateiro e para todo mundo que gosta de bicho. Você já ter os seus e às vezes se deparar ou encontrar na rua com um gatinho abandonado ou com um bichinho abandonado ou doente. E o que a gente pode fazer para ajudar, o que a gente tem que fazer, o que é o certo de fazer e como que a gente pode conscientizar também outras pessoas da importância de ajudar, da importância de cuidar desses bichinhos. Uma coisa que eu observo é o seguinte, você já deve ter reparado que o nome do canal é Leona e Mil. Leona e Mil são dois gatinhos de resgate. Então, tanto a Leona quanto o Mil são gatinhos que eu e minha esposa a gente resgatou. A Leona estava num local bem ruim, um local bem sujo. E quando a gente encontrou ela estava magra, ela estava com fome, ela estava cansada, ela estava assustada. E a gente até então não tinha gato. Nós não tínhamos nenhum gatinho. Nunca tive. Eu tenho já 36 anos de idade e eu nunca tive gato. Né? E a gente encontrou a Leona e trouxemos ela para casa. E a princípio a ideia era ficar com um lar temporário. Assim como é com todo gateiro, né? Cair no golpe do lar temporário. Era só ficar uma semana, a gente ia cuidar dela, fazer os exames bonitinho e arrumar um lar para ela. Mas no segundo dia eu já me apeguei, já coloquei o nome Leona, então desde então ela ficou com a gente. Que bom, foi uma decisão acertada. E o segundo gatinho, o Mil, que é um filhote, inclusive a gente resgatou também, os meus familiares aqui resgataram também a mãe dele. O Mil era um gatinho que estava desnutrido, com sarna, inclusive a gente demorou aqui para poder curar da sarna, mais ou menos uns 3, 4 meses, porque a sarna é um zoonoses, então passa para humano também. Então a gente acabou pegando a sarna também no gatinho. Passou para outros gatinhos aqui, mas enfim. A gente conseguiu resolver, conseguiu tomar um remédio e todo mundo ficou bem. Inclusive o meu. E de lá para cá, os meus familiares, as minhas cunhadas, tem uma cunhada que tem 3 gatos, os 3 de resgate, tem uma outra que tem 6, inclusive ela pegou uma gatinha. E essa gatinha descobriu depois que pegou a gatinha, que a gatinha estava grávida. E aí veio mais 5, mais 6 gatinhos, enfim. Aqui já tem uma turma boa de gateiros, uma turma que cuida, que resgata, e a gente faz o possível, na medida do possível, para poder cuidar dos bichinhos e cuidar bem. Todos aqui foram de resgate. Só que o que acontece? Mesmo para quem já tem gato, às vezes você se depara com um outro gatinho que não é seu, às vezes na rua, às vezes onde você está passando, que está com fome, ou está com sede, ou está doente. E aí como que faz? Você deixa esse gatinho? Tem coragem de deixar o gatinho lá e não dar uma ajuda para ele, não dar um suporte, não dar uma assistência? É difícil, né? Então, se você é gateiro ou se você ama pet, como a gente aqui, como nós aqui, minha família, você sabe que é difícil, às vezes, você ver esse tipo de coisa e não querer ajudar. E não fazer nada para ajudar o bichinho, né? Soa meio que como covardia, assim, você vê o bichinho, às vezes com fome, com sede, ou doente e não fazer nada. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? A importância, pessoal, da gente que gosta, porque se você está aqui no canal assistindo esse vídeo agora, é porque você gosta. As pessoas que assistem esse canal, as pessoas que gostam de gato, que têm gatinho, que são gateiros, ou que amam pet, é que estão aqui agora. Então eu estou falando com vocês. Então se você não gosta, se você não curte, está aqui por curiosidade, pode sair do vídeo, não tem problema. A conversa hoje não é com você. A conversa é com quem gosta, com quem ama o bichinho, com quem respeita, com quem encara o bichinho como uma vida. E tem esse carinho, tem esse amor pelos bichinhos, assim como eu tenho, assim como minha família tem, tá? Então,
se não é o seu caso, pode sair do vídeo, pode pular, pode assistir outra coisa. Não é com você que eu tô falando. Eu tô falando com quem realmente ama, com quem gosta, com quem respeita. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui tem esse mesmo sentimento, tem esse mesmo carinho, esse mesmo amor pelos bichinhos. E eu queria compartilhar com vocês e até ouvir de vocês nos comentários, tá, pessoal? O que vocês fazem para poder ajudar os bichinhos que talvez não são seus. Quando você, por exemplo, se depara com um bichinho na rua e ele tá doente, ele tá com fome, ele tá com sede, como é que você faz para ajudar? Porque esse é um dilema das pessoas que gostam, que tem pet. A gente sabe que, por exemplo, falando aí de condição financeira, a situação financeira não tá fácil para ninguém, né? A nossa vontade, se fosse olhar só a vontade, por exemplo, a minha vontade era de resgatar todo gatinho que eu vejo na rua. E os meus familiares aqui também, né? Minha esposa, minhas cunhadas, a gente tem essa mesma mentalidade. Olha, se tivesse como, eu queria adotar e queria resgatar todo gatinho de rua que eu vejo. Mas, infelizmente, a situação financeira do país ela não permite isso, né? E mesmo que você, por exemplo, trabalhe, se você está assistindo aqui, trabalha com ONG, ou você é um veterinário, ou você tem uma casa de ração, enfim, ou você trabalha com os bichinhos, com os pets de alguma forma, e você ajuda muitos bichinhos assim, até para você que é profissional, até para você que tem uma empresa, até para você que vive disso, é difícil também. É difícil por conta da situação financeira, não só do país, mas do mundo como um todo. As coisas estão bem difíceis, de um tempo para cá. Então, a gente fica num dilema entre querer ajudar e às vezes ter a condição para fazer isso. E a primeira coisa que eu acho que a gente que é gateiro, a gente que gosta de bicho, precisa entender é que a gente precisa ser modesto. Reconhecer que a gente tem limitação, que a gente não vai conseguir salvar todo bichinho que a gente encontra, salvar todo gatinho, todo cachorro, todo pássaro, enfim, todo pet que a gente encontra, não é? A gente precisa ter essa modéstia. Sabe por quê, pessoal? Os nossos pets, eles precisam da gente bem. E quando eu falo que eles precisam da gente bem, a gente precisa estar bem mentalmente, a gente precisa estar bem emocionalmente, a gente precisa estar bem fisicamente e até financeiramente para cuidar deles da forma adequada. Você concorda comigo? Por exemplo, eu preciso estar bem mentalmente, fisicamente, emocionalmente e financeiramente para cuidar bem da Leone e do Mil. Para comprar uma ração de qualidade para eles, para comprar um bebedouro de qualidade, para comprar uma areia que seja boa, que seja higiênica, para levar eles na consulta ao veterinário quando for necessário, sabe? Então eu preciso estar bem. A primeira coisa que você precisa entender é que para você ajudar os bichinhos, você precisa estar bem primeiro. Então sua saúde mental é importante, sua saúde mental importa, sua saúde emocional importa, sua saúde física, pessoal, importa. Você precisa se cuidar. Eu sei que você ama os bichinhos e quer ajudar todos. A minha vontade também é essa. Mas eu tenho que me cuidar primeiro. Porque se eu não me cuidar primeiro, como é que eu vou conseguir ajudar os gatinhos? Como é que eu vou conseguir ajudar um cachorrinho que esteja, precisando de ajuda? Ou um outro pet, que talvez nem seja meu, às vezes eu encontrei na rua. Acontece muito comigo mesmo, acontece com frequência. Eu trabalho com entregas, então vez por outra eu encontro um bichinho e ajudo. Essa semana mesmo a gente encontrou um. Ele está até internado. É um gatinho, a gente encontrou um gatinho que ele está com problema no fígado. E ele estava bem debilitado, sabe? E aí o gatinho não é nosso, mas não tinha como a gente, aqui próximo na porta da minha casa, eu e minha cunhada a gente achou, não tinha como a gente falar não pra ele, deixar o bichinho agonizando pra morrer. Tanto é que a veterinária ainda falou, olha, se vocês deixam mais um dia, o gatinho teria morrido. E ele não morreu. Porque a gente deu esse suporte pra ele, deu essa ajuda. Então, é importante ajudar? Sim, mas é importante também você reconhecer que não tem como ajudar todos. Você ser modesto e se cuidar primeiro. Então a gente aqui tem esse cuidado, sabe? Então o que eu queria compartilhar com vocês é isso. A importância de você que é gateiro, cuidar da sua saúde emocional, cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde física, tá, pessoal? Comer bem, dormir bem, se alimentar bem, ter seus hobbies, sabe? Se cuidar mesmo, se cuida mesmo, com carinho. O mesmo carinho que você tem com um gato, tenha com você mesmo. Se cuida, se priorize. Isso não é egoísmo, você tem que estar bem. E estar bem, como eu já falei, é mental, emocional, físico e financeiro. Se você não estiver bem financeiramente, não tem como ajudar os bichinhos. Tem como? A gente que às vezes não tem muita renda, que não é rico, tem como ajudar o bichinho? Tem. Eu vou até comentar com vocês algumas coisas que eu faço aqui na minha cidade, que talvez na sua cidade você possa fazer também. Você pode ajudar os bichinhos sem gastar tanto dinheiro assim. Até os bichinhos de resgate. Você pode ajudar sem gastar tanto dinheiro, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui. E mais uma vez, você é gateiro, está assistindo esse vídeo? Coloca nos comentários o que você tem feito. Como que você tem ajudado os bichinhos. Vamos trocar de ideia.
Deixa aqui nos comentários o que é que você faz aí na sua cidade, como que você ajuda. E mesmo às vezes com menos dinheiro, com pouco dinheiro, a gente consegue ajudar os bichinhos, consegue dar o suporte que eles precisam. Tá bom? Então esse vídeo é mais pra gente trocar ideia mesmo. É mais pra gente conversar, tá? A gente criar uma comunidade aqui por meio do canal, de pessoas que amam os pets, que gostam dos bichinhos, que querem ajudar, que ficam nesse dilema, né, entre, puxa vida, eu gostaria de ajudar mais, mas eu não tenho condições para isso. Então como que a gente tem que encarar? Qual que é o nosso ponto de vista sobre isso? A primeira coisa que eu acho que é interessante, é igual eu falei para vocês, é modéstia. Isso é reconhecer que a gente não tem como cuidar de todos e salvar todos, isso é impossível, tá? A segunda é se cuidar, como eu já falei aqui. Mentalmente, emocionalmente, fisicamente e até financeiramente. Você tem que estar bem para você conseguir cuidar dos bichinhos da forma adequada. Sabe o que eu vejo? Uma coisa que às vezes até me incomoda um pouco, não sei se incomoda vocês também que gostam de gato. Tem pessoas que às vezes, por exemplo, eu vou criar uma ONG. Eu vou começar a cuidar dos gatinhos, resgatar. Só que essa pessoa, ao invés dela fazer o trabalho com leveza, com responsabilidade, com positividade, eu já vi muito no Instagram, por exemplo, vocês me falam aí nos comentários se com vocês já aconteceu isso. A pessoa posta lá que tá fazendo uma ONG, que tá ajudando os bichinhos, só que aí começa a reclamar que tá ajudando, que tá faltando isso, que tá faltando aquilo, que se vocês não ajudar eu não consigo mais, que eu tô estressada, que eu tô isso, que eu tô aquilo, que eu tô passando problema, que eu tô com dificuldade, eu tô devendo. Gente, eu acho que a partir do momento em que você assume a responsabilidade de cuidar de um bicho, ninguém é obrigado a te ajudar pra fazer isso não, sabe? Não sei se vocês pensam assim, pode até comentar aí se vocês pensam diferente de mim, mas eu acho isso. A partir do momento em que você assumiu a responsabilidade de cuidar de um bichinho, ele é parte da sua família, é você que tem que cuidar dele. Ninguém tem a obrigação de te ajudar. Claro, se a pessoa puder ajudar, ótimo, que bom. Não acho errado você divulgar, você explicar a situação, gente, a cirurgia é cara, ou o procedimento é caro, ou a internação é cara. Tudo bem, a gente entende. Nós entendemos, mas ficar o tempo todo nessa negatividade, sabe? De ficar reclamando e ficar cobrando, como se as pessoas que acompanham, como se as pessoas que gostam de bicho também tivessem a obrigação de ajudar, eu vou te falar uma coisa, eu acho uma grande covardia usar o bichinho para poder se isentar de uma responsabilidade, sabe? Não, veja bem, eu não sou contra você pedir uma ajuda, pedir uma vaquinha, ou solicitar uma ajuda por meio de um Pix, ou seja lá de como for, ou oferecer um sachê, uma ração, sabe? Eu sou 100% a favor de ONG e de todo o serviço. Tem muitas ONGs sérias, tem muitos pet shops sérios, tem muitas pessoas que cuidam dos bichinhos, que fazem resgate e que são competentes. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte tem muitas, eu conheço muitas, que são competentes e responsáveis. Mas ao mesmo tempo vejo também algumas pessoas que às vezes é o que a gente falou no início, não tem condição de cuidar, não tem uma saúde mental em dia para conseguir lidar com o estresse que é e com a responsabilidade que é cuidar do bichinho, e que fica reclamando, usando o Instagram para reclamar. Fica se vitimizando. Que a gente não tem isso, que a gente não tem aquilo, que eu tô cheio de conta para pagar, que eu não consigo, se vocês não me ajudarem, pelo amor de Deus. Cara, isso é totalmente desnecessário. Se você tem a ideia de fazer uma ONG, de criar e de ter a responsabilidade de cuidar dos bichinhos, seja positivo. Não fica cobrando das pessoas como se fosse responsabilidade delas. É o que eu falei aqui no início, modéstia. É reconhecer que a gente tem limitação. O que dá para eu fazer? Dá para eu cuidar de 2, 3 gatinhos, ok? Ok, eu vou cuidar de 2, 3 gatinhos, eu não vou pegar mais. Porque senão eu não vou dar conta. E aí sai fora daquilo que a gente falou no início. Sua saúde emocional vai pro ralo. Sua saúde mental vai pro ralo. Financeira você nem tem. Porque se você tivesse, não estaria pedindo ajuda pros outros, certo? Pois é. Então é até falta de inteligência agir dessa forma, sabe? Queremos ajudar? Queremos ajudar. Mas dentro daquilo que a gente pode fazer. Nunca extrapolando. Porque senão você começa a ficar negativo, começa a ficar cobrando, começa a ficar intimidando os outros, sabe? Eu já vi alguns perfis de Instagram de resgate fazendo isso. Eu acho totalmente desnecessário e até ruim para nossa comunidade de pessoas que amam os pets. De gateiro, ou enfim, de gente que gosta de cachorrinho ou de ave, enfim, é até ruim para nossa comunidade. Porque as pessoas começam a apontar o dedo e falar, tá vendo? Tá usando o bicho para poder ganhar dinheiro em cima dos outros. Então é totalmente desnecessário. Sou 100% a favor de vaquinha, de ajudar de uma forma ou de outra, com Pix e tudo. Mas a maneira como você faz isso tem que ser responsável, tem que ser positivo e não pode ficar intimidando os outros, reclamando, se vitimizando. Não existe isso. Você tem que fazer com amor, com carinho, porque você gosta e porque você tem condição de fazer, né? Eu penso isso. Se você pensa diferente, deixa nos comentários. Já presenciou isso? Deixa nos comentários aí o que você acha, qual que é a sua opinião sobre esse assunto, tá bom?
O que eu queria falar com vocês com relação a ajudar o bichinho, mesmo sem ter, às vezes, uma condição financeira ideal para isso? Na maioria das capitais do Brasil, praticamente todas, costuma ter um hospital veterinário. O hospital veterinário, ele é às vezes coordenado pela prefeitura ou às vezes pelo governo do estado. Aqui, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na capital, o hospital veterinário é coordenado pela prefeitura. Inclusive, a prefeitura está até com um projeto aqui de poder lançar, acho que mais 2 ou 3 hospitais veterinários desse. E vai ser excelente, lógico. Já tem um no bairro aqui, se você é da região, você deve conhecer o Madre Gertrudes. Eu já fui até lá para solicitar atendimento para alguns gatinhos que a gente resgatou e realmente o atendimento deles é bom. Os veterinários são muito competentes, os enfermeiros que estão lá são excelentes. E assim, com relação à mão de obra, não tenho o que reclamar. O pessoal é muito, muito responsável e gostam muito dos bichinhos também. Então, esse do Madre Gertrudes é fantástico, o atendimento deles é impecável, os veterinários muito bem preparados, os enfermeiros também muito bem preparados, são excelentes pessoas e você vê na forma como eles tratam o bichinho que eles amam animais mesmo. Então é muito satisfatório ver isso, sabe? Então não tem que elogiar. O de Belo Horizonte aqui funciona muito bem. É lógico, é muito cheio, porque como é da prefeitura, então você não tem aquele gasto com atendimento, de urgência ou emergência, ou consulta. Então, obviamente, ele vai ficar mais cheio, não é? Então você vai ter que esperar um pouco mais. Isso é normal. O SUS também funciona mais ou menos do mesmo jeito. Mas é muito bom. Então, procura aí no seu... Se você quer ajudar, às vezes, um bichinho de rua, você encontrou na rua um bichinho doente, ou um bichinho com fome, com sede, que precisa de abrigo, ou que está numa situação de perigo, dentro de um bueiro, ou que está machucado de alguma forma, um ferido, não deixa de... Se você puder, tiver como, pegar o bichinho, leva ele até um hospital veterinário, cuida dele, dá um lar temporário para ele. Isso é bom, não deixa de ajudar. Porque esse tipo de ajuda pode salvar uma vida. É o que eu falei no início aqui, essa semana a gente encontrou com um gatinho que se não tivesse resgatado ele e levado no veterinário, provavelmente ele teria morrido. Então, levar no hospital veterinário, que seja da prefeitura, vai fazer você ajudar o bichinho e talvez não gastar um dinheiro que você não tenha no momento, porque a gente não espera esse tipo de coisa, né? Às vezes você encontra com um bichinho na rua, como a gente aconteceu aqui essa semana, a gente também não esperava. Encontramos com um bichinho doente aqui, com um problema de fígado na rua, a gente percebeu que ele estava muito magro. Provavelmente o tutor deve ter abandonado, ou não, também não posso afirmar isso, mas ajudar, procura um hospital veterinário da sua cidade. De repente, nesse hospital veterinário você vai conseguir o atendimento que o bichinho precisa, sem talvez gastar um dinheiro que você não tenha no momento. Tá bom? Outra coisa que eu acho que ajuda bastante também, pessoal, é a gente poder, se tiver como, castrar os bichinhos também. Mesmo que não seja o seu. Lógico, os seus você provavelmente já castrou. Se você é gateiro, os seus gatinhos devem ser todos castrados. Aqui a Leone e o Mil, a gente fez os exames, tudo, assim que eles chegaram, e providenciamos para castrar, obviamente. Eu acho que se todo tutor tivesse essa preocupação de castrar o seu bichinho, macho ou fêmea, não teria tanto bichinho abandonado assim, e tanto bichinho na rua. Não só gato, cachorro, enfim. Se tivesse essa consciência de que a castração previne de que o bichinho ele venha ficar doente na rua ou venha a sofrer abandonado, se as pessoas tivessem consciência disso, talvez não tivesse tanto bichinho abandonado. Então, castração é fundamental. E se tiver como você pegar um bichinho de rua também, você percebeu que o bichinho está abandonado, não tem um tutor, tá ali vivendo na rua, pegar esse bichinho e castrar também é importante, é legal fazer isso. A gente até fez isso aqui na rua também, sabe? Com alguns gatinhos que a gente percebeu que são gatinhos de rua. A gente já dá comida e água mesmo, já coloca a comidinha ali, a ração e água para eles na rua, na calçada. Por que não castrar o bichinho, Para impedir que talvez a gatinha fique grávida e venha a ter mais gato e venha a ter mais dificuldade para poder achar um lar para todos, para que o bichinho às vezes passe fome ou passe sede na rua. Não precisa disso. Castração é fundamental, é uma coisa que ajuda muito. Então, se você puder, além de castrar os seus, encontrou o bichinho na rua, tem como dar um lar temporário para ele, castrar ele, nem que seja para castrar ele e pôr ele de volta talvez na rua até ele conseguir um lar para ele definitivo, Nem que seja para fazer isso, mas ajuda. Castração é importante porque isso vai impedir que prolifere e vai impedir que os filhotes talvez daquele gatinho sofram também, o mesmo que o gatinho está sofrendo, tá bom? Então isso é uma coisa interessante também de se fazer. Outra coisa interessante também que eu fiz aqui, que a gente faz aqui e deu certo, é procurar rede de apoio em veterinários que
tem o mesmo ponto de vista que você tem. É como eu falei, quem está assistindo esse vídeo aqui até agora é pessoas que amam mesmo o bichinho, que amam mesmo o gato, que gosta de gato, que gosta de pets, enfim. E a gente tem muitos profissionais da área, da veterinária, que eles são muito bons, que eles têm realmente um amor profundo pelos bichinhos. Outros nem tanto, tá? Uma coisa que você já deve ter percebido, se você tem bicho, se você tem pet, é o seguinte. Tem clínicas e clínicas. Tem clínicas veterinárias que você busca atendimento para o seu pet e você percebe o seguinte, às vezes o atendimento ele não é de tanta qualidade e o foco dos profissionais que estão lá é no dinheiro. Tem muito profissional assim, isso é no Brasil inteiro, tá? Não é só aqui em Belo Horizonte, não. Aqui mesmo a gente já passou por várias clínicas em que a gente viu que o atendimento ele não era tão adaptado assim ao bichinho, à necessidade do bichinho, não era tanto assim um atendimento com aquele interesse no bem-estar do bichinho, e sim em arrancar dinheiro do tutor. Infelizmente, em todas as áreas de profissão tem isso, né? E não poderia ser diferente com veterinários. Infelizmente, tem muitos veterinários que querem só arrancar dinheiro dos tutores mesmo, e a gente precisa ficar esperto com isso, tá? Então presta atenção quando você for deixar seu bichinho, né? For procurar atendimento para o seu bichinho, como é o atendimento, como são as instalações, se o seu bichinho precisar ficar internado, como é que ele ficou internado, em que condição está o prédio, né? Então isso tudo é bom avaliar, tá, gente? Porque a gente percebe. A gente que gosta de bicho percebe quem é que gosta, quem é que não gosta. Então você bateu o olho no veterinário, o jeito que ele pega o bichinho, o jeito que ele conversa com o bicho, você já percebe, ó, esse aqui gosta, esse aqui não gosta, esse aqui faz por fazer, esse aqui faz porque ama o bichinho, porque quer ver o bichinho bem. E aqui, a gente tem também no Salgado Filho, tem uma veterinária, a Jéssica, que ela é espetacular. Ela tem um amor, um interesse, uma dedicação, uma vontade assim, de atender os bichinhos, de cuidar mesmo como se fossem dela. É impressionante. Até a minha cunhada que descobriu, acabou descobrindo essa veterinária. Se você é de Belo Horizonte, você deve conhecer, ela é lá do Salgado Filho. Eu vou deixar na descrição aqui a doutora Jéssica, veterinária. Rua Maquiné, se não me engano. Rua Maquiné, número 20, acho que é o número da veterinária. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço. Se você é de Belo Horizonte, procura lá a Jéssica, a doutora Jéssica. Tem mais outras veterinárias atendendo lá, todas igualmente muito atenciosas, muito profissionais e que têm um interesse assim, muito grande no bem-estar dos bichinhos, que gostam muito, que amam o que fazem e amam os bichinhos como se fossem delas. É um carinho, um amor, assim, uma coisa que eu fiquei impressionado. E a minha cunhada, graças a Deus, encontrou ela lá, achou ela lá. E a gente está muito feliz de todo o apoio, de toda a ajuda, todo o carinho que ela tem com os bichinhos que a gente leva lá. Não só os nossos, não só a Leone e o Mil, mas como os outros gatinhos também, do pessoal aqui da minha família. E inclusive esse gatinho que a gente achou agora, uns dias antes de eu gravar esse vídeo, antes de soltar aqui esse vídeo. A gente achou o gatinho essa semana e o gatinho está sendo tratado lá e está sendo muito bem tratado, já fez uma bateria de exames, já fez ultrassom, enfim. Tomou soro assim que chegou lá, já está internado já tem alguns dias, está sendo muito bem tratado. E o mais importante, é um atendimento adaptado, personalizado, com interesse no bem-estar do bichinho, sem extorquir o tutor. Porque ela, obviamente, claro, né, o serviço, a internação, os medicamentos não são baratos, mas é aquele valor que ela faz, um valor que é justo, sabe? Um valor que ela pensa no lado do tutor também. Inclusive ela sabe que o gatinho que está lá é um gatinho que a gente resgatou, né? É um gatinho que, a princípio, não é um gatinho que vai ficar, a gente vai fornecer um lar temporário para ele para arrumar um tutor para ele. Ela sabe disso e ela teve o maior prazer de ajudar, se dispor a cuidar do bichinho com um preço justo, sem querer talvez aproveitar, vou extorquir do tutor. Não, eles não têm isso. São extremamente profissionais, tanto a Jéssica quanto os outros veterinários lá. Então, a gente precisa dessa rede de apoio, sabe? Se você não mora aqui em BH, mora em outra capital, mora em outra cidade, procure esse tipo de profissional. Assim como tem aqui em BH a Jéssica, lá no Salgado Filho, procure esse tipo de profissional para ser uma rede de apoio. Porque toda vez que você tiver, né, que encontrar um bichinho e tiver que ajudar, tendo um profissional que tem a mesma mentalidade que você tem, ele vai também te dar um suporte com o bichinho, vai ter o melhor tratamento possível e você não vai ficar preocupado se o veterinário está te extorquindo ou não, que é uma preocupação que a gente que é tutor às vezes tem. Em outras clínicas, com outros veterinários, eu já tive essa impressão. Às vezes uma má vontade absurda da pessoa em atender o bichinho, um descaso com o bichinho às vezes,
E às vezes, não uma vontade nem descaso, mas uma vontade muito grande de extorquir um valor acima daquilo que é o justo. E não é o caso lá da Jéssica. Então procure esse tipo de... Procure a sua Jéssica aí na sua cidade, né? A sua doutora Jéssica aí na sua cidade, que seja esse tipo de pessoa. Uma pessoa que tem um carinho, que ama realmente os animais, que gosta do que faz, que tem prazer em fazer o que faz e que quer ajudar de coração os bichinhos, né? Então isso é muito bom, essa rede de apoio, ter pelo menos um profissional, um veterinário, em que você confia, que você sabe, olha, esse aqui vai ajudar, vai tratar como se fosse dele e não vai me extorquir, né? A gente precisa estar bem financeiramente também para conseguir cuidar do bichinho. Então é isso, tá? Então eu acho que eu falei tudo que as coisas que a gente costuma fazer para poder cuidar bem dos bichinhos, mesmo que talvez eles não sejam de imediato nossos. É claro, a partir do momento que a gente pega, é como se fosse nosso mesmo que ele não fique com a gente, mesmo que ele seja só um lar temporário, ele é nosso, né? Mas essas dicas, pessoal, isso que eu estou conversando com vocês aqui, de repente são coisas que podem ajudar vocês a não deixar de ajudar os bichinhos também, né? Não deixar de ajudar os bichinhos. Dentro da sua possibilidade, é aquilo que eu falei no início, a gente que é gateiro, a gente que gosta de pet, a gente tem que se cuidar primeiro, tá? Porque senão as coisas ficam difíceis. Ser modesto, reconhecer que a gente não consegue ajudar todo mundo. Ser modesto envolve também isso que eu acabei de falar agora, ter uma rede de apoio. Pessoas que apoiam, profissionais que apoiam, que amam os bichinhos e que querem cuidar e que querem fazer isso cobrando um preço justo, tá? Isso também ajuda bastante. Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês aqui, é isso, né? A necessidade de a gente se cuidar, da gente ser modesto, se puder, sei lá, temporário do bichinho, achou o bichinho doente, não deixa de procurar ajuda para o bichinho. Ah, não tem dinheiro, hospital veterinário na sua cidade deve ter, da prefeitura, procura. Né? Inclusive aqui em Belo Horizonte agora vai ter também o SAMU Vet, que é um serviço de urgência e emergência para os pets também. Então você encontrou um bichinho ferido, um bichinho preso, um bichinho em condições muito ruins. Você pode acionar esse serviço, vai começar a funcionar a partir de março, se não me engano. Você pode acionar esse serviço, é como se fosse um SAMU de humanos mesmo. E o pessoal vai vir, a equipe médica vai vir, a equipe veterinária vai vir para dar um suporte para o bichinho. Talvez na sua cidade também tenha. Então procure o auxílio da própria prefeitura ou do governo, do seu estado, porque de repente você pode ter esses recursos, ter esse apoio para poder também continuar cuidando dos bichinhos. Tá bom? Isso foi meio que um desabafo, tá, pessoal? Que eu queria compartilhar com vocês aqui de coisas que eu já observei sendo gateiro, pouco tempo que tem, um pouco mais de quase 2 anos que eu virei gateiro, que eu já observei, mas eu queria ouvir de vocês, porque tem muita gente aqui no canal que já é gateiro há mais tempo, e você sabe de coisas que talvez eu não saiba. Então deixa nos comentários sua sugestão, o que você acha, você concorda com o que eu falei aqui, você pensa diferente, gostaria de acrescentar alguma coisa, sugerir um tema para outros vídeos. Esse vídeo é no formato diferente, eu vou continuar com os vídeos roteirizados, como estavam os anteriores, né? Vou voltar para esse formato, mas vez por outra eu vou vir aqui conversar com você, de gateiro para gateiro, para a gente poder se ajudar, tá bom? Eu acho que a gente se ajudar e ajudar outras pessoas que pensam igual a gente, que amam os bichos igual a gente, é muito importante. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço do Hospital Veterinário, se você é de Belo Horizonte, pode procurar atendimento lá. Vou deixar o endereço da clínica aqui da doutora Jéssica, que é a veterinária, uma das melhores aqui de Belo Horizonte. Eu não conheço todos, mas das que eu conheço, ela é a melhor, sem sombra de dúvida. Um atendimento espetacular, atendimento de primeira. Você pode ir lá na clínica dela, se você mora aqui em Belo Horizonte ou região, tá bom? Não deixe de me seguir aqui no canal, se você ainda não segue. Curte esse vídeo, compartilha com outro gateiro e deixa nos comentários aí sugestão. Se você concorda com o que eu falei aqui, queria acrescentar alguma coisa, tem sugestão para outros vídeos, não deixa de comentar aqui embaixo, tá bom? Pessoal, muito obrigado por acompanharem e até o próximo vídeo.